Muito bem, gente. Bom dia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Você é uma bênção de Deus. Olha aí, Romanos 8:1. Eu amo esse versículo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bem, hoje nós vamos falar um assunto power aqui, muito bom. Seja bem-vindo nessa live. Vai convidando alguém já para estar conosco aí, manda um convite para alguém estar conosco, vai convidando alguém. Nós já vamos iniciar aqui. O assunto hoje é maravilhoso, é um assunto que enche meu coração, que eu acho que é uma das coisas mais extraordinárias que Deus nos deu a capacidade de desenvolver nessa vida, de praticar nessa vida, de ser, de representar Deus nessa terra. É um assunto extraordinário. Vai convidando alguém aí, convida 4, 5 pessoas e vai ser muito abençoada essa live aí. Hoje nós vamos falar sobre generosidade, característica de um líder curado, característica de uma pessoa curada, ser generoso. O título ao menos o texto de Provérbios, o texto que nós vamos ver vai ser em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz assim, ó: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu gosto muito desse texto. Eu quero começar falando aqui, dizendo o seguinte, ó: você será honrado nessa terra não pelo que recebeu, mas por aquilo que você se doou, aquilo que você deu, por aquilo que você será lembrado, não por aquilo que você ajuntou e nem por aquilo que você recebeu, mas por aquilo que você doou. A coisa mais importante nessa vida, depois de tudo, é ser generoso, é doar. Você pode olhar os homens mais ricos do mundo, os mais ricos do mundo, Bill Gates, o Zuckerberg, e tantos outros homens que são na lista dos homens mais ricos do mundo. Eles já fizeram um pacto que mais de 80% das suas riquezas vão ser doadas. Eles têm bilhões de dólares, não é milhões, é bilhões de dólares. Eles sabem que nem os netos dos seus netos vão poder gastar esse dinheiro. Então, depois de conquistar tudo nessa vida, o que eles decidiram? A doar. Porque eles sabem que essa é a melhor coisa que você pode fazer na vida. A generosidade, ela nasce dentro do coração da gente. A gente precisa entender esse nascimento, desenvolver esses estágios da vida. Uma das coisas mais bonitas no ser humano e de um líder, nós estamos falando aqui, não estamos falando de líder de ser simplesmente ser um pastor, não, mas a mãe é uma líder, um pai é um líder, um trabalhador lidera no seu local, um patrão é um líder. Você é um cristão, Deus te chamou para liderar. Então, uma das coisas mais bonitas na vida de uma pessoa é a sua generosidade. Não tem nada mais lindo numa pessoa do que quando ela é generosa. E é interessante que a generosidade não deve ser um ato ocasional na nossa vida. A generosidade, a gente tem que aprender a desenvolver um estilo de vida, de ser generoso com as pessoas, de ser generoso ao nosso redor, de a nossa vida se tornar uma vida generosa. A gente entender esse nascimento dentro do nosso coração, porque é interessante que o outro lado, né, como que o diabo trabalha dentro da possessão. As pessoas, às vezes, desde pequenininhas, começam a ser possessivas, não repartir o brinquedo. Você vê assim uma luta dentro do ser humano para ele aprender a ser generoso. E a gente precisa entender uma coisa: a prática da generosidade, ela promove educação no coração de uma pessoa. Quando nós nos tornamos generosos, nós somos educados. Às vezes eu olho, e é muito comum dentro da nossa sociedade, na nossa cultura no Brasil, principalmente que nós viemos de uma colonização
de origem portuguesa que veio tomar as coisas do nosso país. E as pessoas que moravam no país, que eram colonizados, escondiam. Então ficou aquela lei da vantagem no Brasil. Então todas as pessoas, o outro tenta tirar, se entende, né, até pela politização dos discursos, de que o patrão é contra o empregado é contra o patrão. E aí a gente vê como que isso machuca uma sociedade, fere uma sociedade, machuca uma cultura, traz sofrimento para uma cultura. Mas quando a gente aprende a ser generoso, a gente exatamente sai de uma cultura mundana, estabelecida pelo diabo, por princípios religiosos errados, e a gente entra numa cultura do céu. E aí a gente começa a estabelecer as coisas do reino de Deus. É interessante que você pode olhar uma pessoa que é generosa, ela é educada. Ela é educada no trabalho, ela é educada porque ela é generosa em todas as suas atitudes. Ela é generosa até na educação. Pessoa que não é generosa, ela não te cumprimenta. É um coração que não recebeu uma educação. Quando nós temos a generosidade como um estilo de vida, você vai ser educado, até com a pessoa da rua. Até com aquele menino que pede dinheiro para você, não vai chamar ele de bandido, não vai chamar ele de... Eu lembro que eu passava num sinal, indo na minha cidade, e esse sinal de trânsito, tinha um menino que ele pedia dinheiro para a faculdade. É um menino de rua, e ele sempre estava pedindo dinheiro para a universidade, e que estava precisando para estudar, né, para pagar o curso da universidade. Eu parei, conversei um pouco com ele, ri com ele bastante. Eu falei, olha, só eu parei aqui nesse sinal aqui e eu já te paguei nos 2 cursos. Me fala aí qual é a sua formação, porque... E ele riu, ele falou, tio, eu não fui para a universidade. E ele começou a abrir o coração, o sofrimento dele, porque ele entrava naquele estado de mentira e tal. E eu notei que só de ser educado com aquela pessoa, abriu o coração dela. Muitas vezes, querido, a pessoa generosa, ela é educada no trabalho, ela é educada no trato com as pessoas. Pode ver uma pessoa que não é educada no tratar as pessoas, ela não é generosa, porque ela não entende o outro lado. Pessoas generosas são educadas no casamento. São pessoas que tratam bem o seu cônjuge, a mulher que trata bem o seu marido, o marido que trata bem a esposa. Eles têm um estilo de vida generoso. São generosos um com o outro. Acaba sendo uma cultura, uma educação. É muito interessante a gente ver, pode ver, toda pessoa, todo líder carrancudo, ele não é generoso. Exatamente aquela carranca, aquela falta de educação, aquela falta de... Não é que ele não seja um líder, até escolhido por Deus é. Ele não tratou o seu coração no sentido de ser trabalhado. Por isso que a generosidade, ela vai promover uma educação em nosso coração. Se eu começo a ser generoso em tudo ao meu redor, em educação, eu vou tratar melhor o meu cônjuge, eu vou tratar melhor os meus colegas de trabalho, eu vou tratar melhor o meu superior, eu também vou tratar aqueles que estão abaixo de mim. Sempre vou tratar com generosidade, com respeito. E isso não vai tirar a autoridade, antes pelo contrário. Vai embutir dentro da pessoa mais autoridade. Como é bom a gente estar perto de gente generosa. Como é bom a gente estar perto de gente generosa. Um líder curado e generoso, ele vai colocar as pessoas e o próximo em primeiro lugar. Ele nunca vai inverter a ordem divina. Porque para Deus, o mais importante não é o trabalho, é o trabalhador. Antes do trabalho vem o trabalhador. Deus sempre vai se importar mais com você do que com o que você faz. Deus sempre vai querer resgatar você.
Jesus não morreu por nossas coisas. Jesus não morreu por nosso trabalho. Jesus não morreu por uma religião. Jesus não morreu, Jesus morreu por você, por pessoas. E Deus sempre vai valorizar mais as pessoas do que qualquer coisa nesse mundo. De todas as somas das riquezas do mundo, para Deus não tem comparação com a alma de uma pessoa. Então Deus sempre vai ser mais importante as pessoas. Uma pessoa generosa, ela entende isso também. Ela nunca inverterá a ordem divina. Sempre o mais importante é a pessoa, o próximo. Ele não inverterá os valores. É muito comum, às vezes, quando pequenos ministérios começam, pequenas congregações começam, todo mundo é importante. Uma pessoa que chega é importante. Aí a coisa começa a crescer. Aí já começa a ser importante a causa e não as pessoas. Aí é uma inversão de valores. Se aquela pessoa não serve o interesse daquele grupo religioso, ela pode ser massacrada. Não por Deus, mas por aquele grupo. Então isso tem trazido uma doença enorme, um ferimento enorme. Para cada uma pessoa que hoje congrega dentro de uma igreja, uma está fora, ferida, machucada. Exatamente pela falta de generosidade, que as pessoas não foram generosas, até para corrigir, até para curar, até para aceitar. Então é muito comum pessoas que não são generosas inverter os valores. Sempre o mais importante para um generoso, uma pessoa generosa, é as pessoas. Ela nunca vai inverter essa posição. Outra coisa, outra característica do coração de uma pessoa generosa é que ela não terá obsessão pelas coisas. Nós estamos vendo no mundo, um mundo que ajunta, uma igreja que ajunta, um povo que acumula, mas não é um povo que é generoso. Parece que está ficando fora de moda essa generosidade. O alvo é ajuntar como o outro ajuntou, e não a generosidade. Enquanto a palavra de Deus não diz isso. Um pensamento que eu já li isso em algum lugar, o mundo é dividido em 3 categorias de pessoas: os que têm, os que não têm e os que pagaram um preço enorme para ter alguma coisa. Os que têm são os generosos. Os que têm e pagaram um preço por isso. É interessante que a gente olha, tem gente que conquistou até a riqueza, até juntou, até acumulou coisas. Quando você olha, por exemplo, o Vaticano é um dos lugares mais ricos do mundo, mas eles não ajudam as pessoas. E aí a gente olha para pessoas que conquistaram riquezas no mundo. Elas até acumularam coisas, mas perderam às vezes família, perderam a alma, perderam a alegria, perderam a felicidade, porque não foram generosas. A generosidade, ela não te dá obsessão pelas coisas. A riqueza acaba sendo um meio dentro da generosidade. A conquista das coisas não é uma obsessão. A generosidade, ela faz com que você entenda as coisas de forma correta. Então, um líder generoso, uma pessoa generosa, ela entende dinheiro e riqueza, nós falamos 40 dias sobre isso, como um meio. Ela não usa como um fim, como uma obsessão, é um meio, você administra. Você ajunta riquezas, você administra elas, mas elas são só um meio. Em questão de dinheiro, é interessante que ninguém vence nesse mundo. Quando se fala em dinheiro, ninguém vence. Por isso que Jesus comparou dinheiro como um Deus tão forte quanto ele, com a mesma capacidade de domínio, de devoção,
ele comparou o dinheiro. E é interessante que em relação a dinheiro, ninguém vence ele, né? Primeiro, se você é obstinado em ganhar dinheiro, o que você é? Um materialista. Se a sua obstinação só é ganhar dinheiro, simplesmente um materialista. Se você não ganhar dinheiro, o que você é? Um perdedor. Se você ganha muito e gasta muito, o que você é? Um consumista. Quando tem muito, junta muito nesse mundo, e tem uma esperança que um dia você vai levar isso junto com você, você morre como um tolo. Ajuntou e morre como um tolo. A única maneira de vencer, se tratando de riquezas, de dinheiro nesse mundo, é quando a gente aprende a generosidade. Aí, interessante que riquezas você aprendeu a juntar por ser generoso. Tem uma sentença que diz assim, ó: o dinheiro, ele é um excelente servo, um excelente escravo, mas quando ele se torna patrão, ele se torna um senhor terrível. E aí a gente olha quantas pessoas estragaram sua vida, seu coração. O generoso, ele tem um pensamento diferente. Ele tem a alegria de administrar, de ajuntar, de ser próspero, como Deus diz, mas ele tem generosidade na sua vida. Então é a única fórmula de vencer. Quando Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro, ou se devotará um e não ao outro. Jesus está dizendo que a única forma de vencer não é se tornar materialista, nem consumidor, nem avarento, nem tolo, mas se tornar generoso. Generoso é uma estratégia de Deus para o nosso coração, para nos tornar vencedor sobre o dinheiro, vencedor sobre as riquezas. É interessante que a gente precisa desenvolver isso. Pastor, mas então, eu quero ser generoso, o que eu devo de fazer? Começa a desenvolver o ato de doar. Aprenda a entender que existem duas vias. Uma é da aquisição. Quando eu estou falando de riqueza, de dinheiro, que é o grande mal da sociedade, que é o grande mal. As pessoas não sabem ser generosas com o que têm. A gente precisa entender que sobre o dinheiro, que ele é feito de duas vias. A primeira é você ter aquisição dele. Você ser uma pessoa que adquire, que constrói, que é abençoado, que é próspera, como a palavra de Deus diz. A segunda via, e isso é as vias que Deus colocou, é a distribuição. Uma via é a aquisição, a outra via é a distribuição. Não se torne um escravo nem do pouco e nem do muito. Quantas pessoas são escravos? Eles não trabalham bem na via da aquisição. Eles não sabem adquirir, não sabem construir riquezas. E aquela via torna eles também avarentos, escravos daquilo. E outros... E às vezes eles dizem assim, eu gostaria de dar. Não, quem gostaria, adquire, faz a via correta da aquisição e também volta na via da distribuição. Ou seja, não se torne um escravo nem do pouco e nem do muito. Seja um líder doador, seja uma pessoa doadora. É muito importante isso. Sirva as pessoas com seus talentos, seja um doador. Por que Deus te deu talento? Quantas pessoas têm talento bonito de cantar? O que acontece quando elas colocam esse talento? Você já notou? Até as pessoas, uma pessoa do mundo emociona a gente quando canta. Por quê? Porque a gente vê que é um talento de Deus. Então, aprenda a ser generosa, né, com seus talentos.
Aprenda a ser generoso com os serviços que Deus te dá. Aprenda a ser generoso, serve as pessoas. Aprenda a servir os outros com generosidade. Tudo aquilo que você gostaria para você, faça primeiro para o outro, assim como a palavra de Deus diz. Uma pessoa curada no coração, ela não sai escravizando o serviço dos outros, ela sai servindo as outras pessoas. É muito importante você sirva as pessoas com uma educação do céu, com a cultura do céu. Olha como Jesus era educado. Jesus foi nosso exemplo. Então, sirva as pessoas, seja educado, cumprimente. Às vezes a gente entra num lugar e as pessoas nem cumprimentam a gente. Eu já notei, nesses lugares, nesses países de primeiro mundo, as pessoas têm uma educação melhor. Você vai num restaurante, o garçom ele se apresenta, ele fala: eu sou Pedro, eu me chamo Pedro, eu estou aqui para servi-lo, o que o senhor deseja? É só me chamar. Às vezes você chega num lugar, gente, você vai pagar a comida, você vai pagar para ser servida, que a pessoa nem te cumprimenta. Às vezes a gente entra dentro de alguns comércios e a gente não vê generosidade na educação das pessoas, as pessoas nem cumprimentam a gente. Queridos, quantas pessoas na igreja às vezes não cumprimentam o outro? Você entra dentro de uma igreja e aí você não vê generosidade nas pessoas. Então, seja generoso na educação, cumprimente pessoas quando entram pela primeira vez na igreja, vai lá, seja bondoso com as pessoas, seja generoso com os recursos que Deus te der, seja generoso com o seu dinheiro, faça a sua vida valer a pena. Eu tenho dito para minha esposa que eu sempre gosto que Deus coloque pessoas na minha vida, porque que graça tem de a gente viver sem ser generoso. Um dia, bem no início do ministério, quando eu comecei, as coisas eram mais difíceis, e eu disse assim, e um homem pediu comida. A gente tinha passado a hora do almoço, eram umas 3 horas da tarde, e ele pediu um prato de almoço. E eu disse para ele: não tem almoço agora. Mas aí Deus falou muita coisa com o meu coração. Ele falou: você pode providenciar algo para ele comer. E aí eu notei que pela dificuldade e tal, estava difícil de eu providenciar para ele. Mas aí eu disse: Deus, eu quero que nunca mais na vida uma pessoa chegue para mim e eu não tenha generosidade de poder dar para ele comer no mínimo o que eu comi naquele dia, no mínimo que eu pude comer. E é interessante que toda vez que eu saio de casa eu encontro pessoas ou na rua e tal, e eu sempre me alegro em ser generoso, sempre me alegro em ser generoso. Eu quero te ensinar alguns passos em direção à generosidade, tratar seu coração, curar seu coração, que eu acho extremamente importante. Um líder, um homem ou mulher de Deus, ele precisa ser curado, ele precisa ser generoso. Essa é uma característica do nosso Deus, é uma característica de Jesus, é uma característica dos discípulos de Jesus, a generosidade. Passos na direção da generosidade. Primeiro, hoje, o dia que você está ouvindo essa mensagem, o dia que vai ouvir essa mensagem, doe alguma coisa a alguém. Eu não tenho nada físico para doar. Ligue para alguém, doe uma oração, dê uma palavra, dê uma palavra de consolo. Se você sabe que alguém está doente, ore com ele. Comece a exercitar e faça nascer no seu coração um ambiente de generosidade. Segundo, use seu dinheiro, use os seus ganhos para um propósito maior do que a sua vida. A sua vida vai se encerrar em 70, 80, 90 anos, não sei, só Deus que sabe, mas a média é 70 anos. E qual o propósito de você ter vivido? Para ter almoçado, dormido, jantado? Use o que Deus te deu para um propósito maior, para você ser lembrado além da vida. Pessoas generosas, elas são lembradas no decorrer da história. Elas são
lembradas pós-história, porque os seus atos generosos se tornaram maior do que a sua própria existência. Jesus, ele diz que uma mulher, por ser generosa e ter derramado um vaso de alabastro, ou seja, um perfume que tinha dentro de um vaso, e que custou 1 ano de trabalho sobre Jesus, enxugou com seus cabelos, ele disse que isso seria contado, não durante a vida daquela mulher, nem na próxima geração, mas até a volta de Jesus, onde o evangelho fosse pregado, aquele ato de generosidade seria falado, lembrado. Então, faça o seu dinheiro um propósito maior do que sua vida. E terceiro, seja um mentor na área da generosidade. Mentoreie a sua esposa, se você é marido, esposa, mentoreie seu esposo, mentoreie seus filhos. Faça a sua família ser uma família generosa. Faça seus filhos entenderem. Comece a ser um mentor de pessoas generosas. Pratique a generosidade e seja um mentor de pessoas generosas. Outras pessoas seguirão líderes generosos. Será mais fácil para elas seguirem pessoas generosas. Seja sempre generoso e que Deus te abençoe. Por quê? Tudo o que não for doado na vida, ele acaba se perdendo. Se você adquirir o conhecimento e não transmitir isso, não doar isso, se perderá um dia. Se você juntou riquezas e não aprendeu a repartir, também se perderá. Tudo aquilo que não for doado, um dia se perderá na vida. Então faça a vida valer a pena, seja um homem, uma mulher generosa, que Deus te abençoe no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bom, gente, que palavra bonita, né? Dá vontade de sair já sendo generoso por onde a gente passar. Que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida. E nós estamos encerrando a live agora, estamos aí quase no nosso tempo. Vamos orar por você. Antes de orar por você, eu queria que hoje a palavra marcasse no seu coração, tá bom? Daqui a pouquinho nós já vamos orar. Vai colocando aí nos comentários o seu pedido e nós vamos orar daqui um minutinho, abençoando o seu coração, abençoando sua casa, abençoando sua vida. E eu queria falar, eu tenho falado esses dias bastante sobre esse produto aqui, ó. Nós temos vários pen cards, tá? Eles estão nessa cartela, mas se você olhar aqui, ele tem ele é um pendrive, tá? Você pode tirar ele da cartela, colocar no chaveiro do carro, ou pode deixar na cartela assim também. Esse aqui tem 70 horas de pregações. Tem um verde, tem um azul. São 4 pendrives de pregações. Está lá no site, 70 horas de pregações. E tem um que é musical. Você pode botar lá, são as músicas da atmosfera de adoração, para ter um ambiente de adoração lá no seu quarto, no seu privado, né? Então você pode pedir isso aqui lá no nosso site. Isso é um produto novo, chegou aqui, ao menos nesse formato, tá? Você pode pedir, o de música tem 13 horas de música e o de pregação tem 70 horas de pregação cada um. Então você pode pedir, vai estar aí o site colocado aí, www.irineugruber.com.br, tá? O Márcio vai colocar aí na tela. Você pode entrar no nosso site e fazer esses pedidos aí, tá bom? Gente, vamos orar então, pedir que Deus abençoe seu coração. Vamos orar? Pai querido, eu abençoo os teus filhos. Eu oro nessa hora no nome de Jesus, abençoando a vida de cada homem, cada mulher. Que a semente hoje da palavra entre dentro do nosso coração, no coração de cada homem, de cada mulher que ouvir essa mensagem, para que eles possam desenvolver uma vida de generosidade e que isso venha a ser uma semente frutificada, Deus, dentro dos lares, abençoando as famílias, abençoando os pais, abençoando os filhos, abençoando os patrões, abençoando os empregados, abençoando aqueles que ouvem a palavra. Que essa característica seja evidente no coração de todo filho de Deus, de cada homem, de cada mulher. Eu ministro agora no nome bendito de Jesus. Eu abençoo a sua vida
Seja um homem generoso, uma mulher generosa, um filho generoso, uma filha generosa, um líder generoso. No nome de Jesus, eu oro também agora por você que tem enfermidades físicas, que tem dores no coração. Eu oro pelo seu coração agora. No nome de Jesus, seja curado. Você que tem dores no corpo, nos ossos, o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, está te ungindo, te curando, abençoando sua vida. No nome bendito de Jesus, seja curado agora. Eu oro por você que está triste, abatido, que a unção do Espírito Santo esteja caindo sobre você, abençoando a sua vida, curando você agora, quebrando as correntes do inferno. No nome de Jesus, receba uma unção de Deus sobre você agora. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo agora. No nome bendito de Jesus, eu te abençoo. E você vai falar, eu recebo, amém, amém e amém. Amém quer dizer, eu concordo. Muito bem, gente. Viva esse milagre, viva esse dia de milagre. Eu queria te falar uma coisa. Se essa live foi boa para você, você pode se tornar um pregador do Evangelho. Pastor, mas eu não sei pregar, sabe? É muito fácil, hoje digitalmente é só você compartilhar essa live. Se a live foi boa para você, acha que você aprendeu alguma coisa hoje, então seja um pregador, prega essa mensagem para alguém. Vai lá e compartilha essa mensagem, dá um joinha aí, dá um like, curte essa mensagem aí na plataforma que você está assistindo e compartilhe ela com alguém. Isso vai abençoar e você se torna então o galardoado por Deus por compartilhar essa palavra, que às vezes pode mudar a história de uma pessoa, tá bom? Compartilhe essa live. Se você não é inscrito nos nossos canais, se inscreva aí e eu te espero amanhã às 12h15 e nós vamos falar de mais uma característica de um líder curado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.